O Vasco da Gama atravessa um momento delicado no Campeonato Brasileiro. E para o torcedor cruzmaltino, cada rodada tem sido um misto de ansiedade, frustração e esperança de que algo possa mudar. Nos últimos jogos, o time acumulou 5 derrotas consecutivas, o que gerou um clima de tensão enorme entre quem acompanha de perto o dia a dia do clube. O fantasma da zona de rebaixamento se aproxima e, naturalmente, isso afeta todos os setores: jogadores, comissão técnica, diretoria e principalmente a torcida, que vive entre a paixão incondicional e a preocupação com o futuro do clube. O cenário é tão crítico que os próprios ídolos históricos do Vasco, como o Edmundo, não hesitaram em apontar problemas dentro do elenco, destacando uma falta de comando e a sensação de que os atletas estão acomodados, sem a intensidade necessária para encarar os desafios de uma temporada que exige garra e dedicação. Além de Edmundo, líderes de torcidas organizadas também não pouparam críticas, ressaltando que a falta de ambição tem prejudicado o desempenho do time e afastado a confiança do torcedor, que ainda sonha com grandes conquistas, mas teme ver o Vasco novamente na Série B. Hoje, sexta-feira, é um dia crucial, uma oportunidade de ouro para o time virar a chave e mostrar que pode reagir diante da adversidade. A partida de hoje não é apenas mais um jogo, é um teste de caráter. Uma chance de responder às críticas e reconquistar a confiança da torcida, que sempre lota São Januário para apoiar o clube, mesmo nos momentos mais difíceis. O Vasco enfrenta o Internacional com a necessidade urgente de mostrar mais do que técnica e estratégia. Precisa demonstrar vontade, determinação e a capacidade de se superar, algo que nos últimos tempos parece ter se perdido em alguns setores do elenco. A pressão é natural, mas também pode servir como combustível para despertar o melhor de cada jogador e transformar um cenário que parece sombrio em uma virada possível, desde que haja comprometimento real dentro de campo. Se olharmos apenas 5 rodadas atrás, a situação era completamente diferente. O Vasco vinha de 4 vitórias consecutivas, mostrando um futebol convincente, capaz de enfrentar grandes adversários como Cruzeiro, Bahia e até o Fluminense no Maracanã, com resultados que deixavam a torcida animada e sonhando com semifinais de Copa do Brasil e até uma possível presença na Libertadores. A goleada de 6-0 contra o Santos e a vitória sólida sobre o Fluminense eram exemplos claros de que o time podia sim jogar bem e impor seu ritmo, trazendo confiança para todos que acompanhavam o clube de perto. Mas o futebol, como sempre, é imprevisível e mágico. E em questão de semanas, tudo pode mudar drasticamente. O mesmo elenco que parecia imparável entrou em uma sequência negativa que agora coloca o Vasco em um patamar de instabilidade, onde cada partida se torna um desafio de sobrevivência na Série A. Esse contraste entre momentos de euforia e crise extrema é o que torna o futebol tão apaixonante, mas também tão cruel para quem vive intensamente cada lance dentro e fora das 4 linhas. A torcida, que antes celebrava com entusiasmo, agora observa com apreensão, sabendo que cada erro ou falta de intensidade dentro de campo pode custar caro ao clube. A análise de ídolos e membros de torcidas organizadas reforça essa percepção. Edmundo, por exemplo, em suas observações, destacou que o problema não está no técnico, mas na postura de alguns atletas que se acomodaram e perderam o espírito de competição que sempre caracterizou o Vasco da Gama. O presidente da Força Jovem, Fabinho, também comentou sobre a falta de ambição do grupo, ressaltando que o time precisa de tesão em vencer.
de vontade de competir por títulos e de buscar resultados que realmente honrem a camisa cruzmaltina. Essa cobrança vem de todos os lados e o elenco sente o peso da responsabilidade porque a pressão não está apenas na arquibancada, mas também dentro do clube, na estrutura administrativa que observa atentamente cada passo do time. A situação exige respostas rápidas e efetivas, principalmente em jogos decisivos como o de hoje, onde a oportunidade de retomar a confiança, reconquistar moral e mostrar que o Vasco pode lutar até o fim é clara. Cada lance, cada passe e cada finalização serão analisados com olhos críticos, mas também com a expectativa de que a equipe possa, finalmente, virar o jogo dentro de campo e mostrar que ainda há sangue cruzmaltino correndo nas veias do elenco. A importância de hoje vai além de uma vitória simples. Trata-se de um teste de caráter, de intensidade e de comprometimento. O time precisa provar que ainda tem capacidade de superar adversidades e responder às críticas que vieram de todos os lados. O elenco enfrentará a pressão com a torcida lotando São Januário, criando um ambiente que pode ser tanto motivador quanto sufocante, dependendo da postura dos jogadores. A história do clube, repleta de momentos gloriosos e de superações, serve como inspiração, mas também como cobrança para aqueles que vestem a camisa hoje. A capacidade de virar a chave, de se impor diante das dificuldades e de reconquistar a confiança de todos é o que definirá se este Vasco será lembrado como um time que sucumbiu à crise ou como uma equipe que se reinventou e ressurgiu com garra e determinação. O futebol, com sua imprevisibilidade, deixa a oportunidade aberta. Mas somente aqueles que entrarem em campo com foco e determinação conseguirão aproveitá-la. Hoje é mais do que um jogo, é uma chance de mudança, uma oportunidade de escrever um novo capítulo na história do clube, e cada torcedor espera que o time esteja à altura da camisa, do Maracanã e da própria torcida, que nunca abandona, mesmo nos momentos mais difíceis. Hoje, o Vasco da Gama precisa mostrar mais do que talento técnico dentro de campo. Precisa mostrar coragem, atitude e a capacidade de reagir diante de uma sequência negativa que abalou a confiança de todos. Nos últimos jogos, ficou evidente que o time entrou em um período de acomodação, onde a falta de intensidade se tornou o maior inimigo. A torcida, que sempre vibra, apoia e empurra o time, agora se vê diante de uma responsabilidade diferente: cobrar, pressionar e exigir que cada jogador se entregue de corpo e alma para honrar a camisa cruzmaltina. O presidente da Força Jovem, Fabinho, deixou claro que a gana, o tesão por vencer e a ambição de disputar títulos são qualidades que estão em falta nesse elenco, e isso se reflete diretamente nos resultados. Jogadores que ganham seus salários em dia, com estrutura completa e oportunidades de mostrar seu valor, precisam transformar essa segurança em motivação para conquistar vitórias e, acima de tudo, resgatar o orgulho de jogar pelo Vasco. O ambiente de São Januário, sempre fervoroso, não admite acomodação, e a pressão que vem das arquibancadas é apenas um reflexo do que acontece dentro do clube. Hoje, cada lance, cada decisão e cada movimento dentro do campo serão analisados com rigor, porque a torcida sabe que o Vasco tem história, tradição e, principalmente, merece respeito. O que impressiona é o contraste entre o momento atual e o que se via há poucas rodadas. 5 semanas atrás, o Vasco estava em outro patamar, sonhando com títulos e mostrando futebol envolvente, conquistando vitórias convincentes contra grandes adversários. A goleada sobre o Santos,
A vitória sobre o Fluminense no Maracanã e outros resultados positivos criaram uma expectativa alta, quase palpável na torcida. Porém, o futebol é imprevisível e, em questão de semanas, tudo mudou. O time que parecia imbatível entrou em uma fase de queda, mostrando que ainda falta consistência, disciplina e, principalmente, intensidade. O torcedor que antes celebrava com entusiasmo, agora vive a angústia da incerteza, preocupado com cada jogo e com o risco de se aproximar perigosamente da zona de rebaixamento. É nesse momento que se percebe a diferença entre times que são apenas bons e aqueles que possuem caráter vencedor. O Vasco precisa, mais do que nunca, provar que ainda pertence à elite do futebol brasileiro e que sabe reagir mesmo diante das dificuldades mais intensas. Edmundo, em suas análises, destacou que a responsabilidade pelos maus resultados não está no técnico Fernando Diniz, mas sim no comportamento de alguns atletas que se acomodaram. A falta de comando e a ausência de ambição são pontos críticos. E a cobrança da torcida e das organizadas reflete isso claramente. Fabinho, presidente da Força Jovem, enfatizou que o time precisa de tesão, de vontade de ganhar e de competir, e que sem essa energia o elenco não consegue render o esperado. Essa cobrança não é apenas por pressão da arquibancada, mas também pelo legado do clube, pela história que cada jogador veste ao entrar em campo e pela responsabilidade de honrar a camisa. Jogadores que se acomodam e não apresentam vontade de lutar por cada bola acabam prejudicando o coletivo. E é justamente nesse ponto que a equipe precisa mostrar mudança. Hoje, o Vasco tem a chance de mostrar que é capaz de transformar críticas em motivação, pressão em foco e dificuldades em superação. Cada passe, cada finalização e cada posicionamento será crucial para que o time consiga reagir e retomar a confiança perdida. O clima de urgência e tensão é natural, mas também pode ser um fator determinante para o sucesso do time. Quando a pressão é alta, o Vasco precisa provar que sabe lidar com a adversidade e que possui a capacidade de reagir quando o cenário é desfavorável. A vitória contra o Internacional hoje não será apenas mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Será uma demonstração de caráter, intensidade e comprometimento. A torcida, lotando São Januário mais uma vez, será a grande aliada do time, mas também não aceitará desculpas. A responsabilidade está nas mãos do elenco e apenas com dedicação, coragem e espírito competitivo será possível virar a chave e reconquistar a confiança de todos. A sequência de jogos decisivos, como a semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, exigirá que o Vasco entre com sangue nos olhos, ciente de que cada erro ou falha será observado e cobrado. O elenco precisa transformar pressão em motivação e entender que o futebol é feito de momentos e que a resposta às críticas deve acontecer dentro de campo, com atitude, garra e determinação. A situação é clara. Ou o Vasco reage agora, ou a próxima temporada será iniciada com um clima pesado e de insegurança, refletindo o que aconteceu nas rodadas finais deste ano. A equipe precisa entender que não basta talento individual. É necessário espírito coletivo, intensidade e entrega total em cada minuto de jogo. A pressão da torcida, a cobrança da história do clube e o peso da camisa Cruz Maltina não são obstáculos, mas oportunidades para mostrar que o Vasco ainda possui capacidade de superar desafios. Cada vitória será fundamental não apenas para os números na tabela, mas para recuperar moral, confiança e a certeza de que o time é capaz de disputar títulos e honrar sua história. A fase atual exige maturidade.
foco e entrega total, porque somente assim será possível transformar um momento de crise em uma retomada de confiança e intensidade. O Vasco precisa reagir, mostrar seu verdadeiro valor e provar que ainda possui sangue cruzmaltino correndo nas veias de todos os jogadores prontos para lutar, vencer e escrever mais um capítulo de superação e garra na história do clube. O clima é de tensão, mas também de oportunidade. Um elenco que entenda a pressão como estímulo pode transformar essa fase difícil em um ponto de virada. O torcedor espera atitude, entrega e coragem, e é isso que o Vasco precisa demonstrar dentro de campo. Cada minuto de jogo será fundamental para definir a confiança, a moral e o futuro imediato do clube. É hora de provar que a grandeza do Vasco não se mede apenas por resultados, mas pela capacidade de reagir, lutar e honrar a camisa em qualquer situação. A temporada ainda reserva muitos desafios. E o desempenho do Vasco hoje será decisivo para o que virá a seguir. É momento de superação, de transformação e de mostrar que o clube ainda tem força para lutar, mesmo diante das adversidades. Cada lance, cada gol e cada defesa contribuirão para reconstruir a confiança e a moral do elenco. E a torcida estará lá para apoiar, pressionar e exigir dedicação. O Vasco precisa internalizar essa responsabilidade e transformar a pressão em motivação para virar a chave, recuperar credibilidade e demonstrar que ainda tem ambição, gana e vontade de vencer. O Vasco precisa entrar em campo como um time unido, consciente de seu potencial, mas também ciente da gravidade do momento. A chance de virar a chave, de restaurar a confiança e de mostrar que a equipe tem capacidade de superar crises está diante dos olhos de todos. E apenas a atitude dentro do gramado poderá transformar essa oportunidade em resultado concreto. O jogo de hoje será um marco, um ponto de inflexão, que poderá determinar não apenas a sequência da temporada, mas também a percepção que o torcedor terá sobre o elenco, sobre a postura do clube e sobre a força da história que carrega. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Circula pelos corredores de São Januário um burburinho que já começa a ganhar corpo e a movimentar bastidores de todo o futebol brasileiro. Fontes próximas ao clube garantem que o STJD teria decidido devolver 6 pontos ao Vasco, decisão que, embora ainda cercada de cautela e silêncio oficial, coloca o clube repentinamente a um passo da tão sonhada vaga na Libertadores. A notícia começou tímida, quase como um sussurro entre dirigentes, mas rapidamente ganhou força, impulsionada por conversas reservadas, telefonemas apressados e reuniões que ninguém confirma, mas todos parecem conhecer. O clima entre conselheiros e funcionários é de esperança contida. Muitos evitam comentar abertamente, temendo que qualquer palavra precipitada desfaça o que consideram um movimento de virada na temporada. A devolução dos pontos, segundo dizem, teria sido o resultado de uma reavaliação minuciosa de um processo que já vinha sendo questionado por juristas esportivos. A posição oficial do clube é de discrição absoluta. Mas não é difícil perceber um tom diferente nas conversas internas, como se todos já ensaiassem o discurso para uma possível ascensão na tabela. Entre os torcedores, o rumor se espalhou como fogo em palha seca. Grupos de mensagens fervilham com teorias, análises jurídicas improvisadas e, claro, aquela pitada de superstição típica do cruzmaltino.
Há quem garanta que a reviravolta seria apenas o início de uma escalada épica rumo ao torneio continental. Outros preferem manter os pés no chão, lembrando que até o anúncio oficial tudo não passa de especulação. Embora uma especulação cada vez mais difícil de ignorar. Resta agora aguardar se o rumor se confirma e se o Vasco, após tantas oscilações, realmente terá sua trajetória redesenhada pelo tribunal. Por enquanto, o que se ouve pelos bastidores é apenas isso: um burburinho persistente, cheio de esperança, que pode mudar completamente o rumo da temporada. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.